Olá, pessoal! Na aula de hoje a gente vai estudar verbo there is e there are, conhecido por poucos e confusão para muitos. Vamos lá à nossa tela, à nossa página. Bom, o there is, there are significa haver. É um verbo haver e é um verbo que não tem sujeito, ok? É um verbo impessoal. E quem é que conjuga esse verbo, então? Esse verbo muda como, tá? Então você tem o there is, quando você está falando de singulares, e a gente fala de there are, quando a gente está falando de plural. Mas plural do que se não tem sujeito? Vamos então ao entendimento. Primeira frase aqui, a gente vai pegar, ó. There is one tree in my yard. Vamos ver a tradução disso. Cadê? Então, there is, são duas palavras para dizer um único verbo, haver, ok? Aí ele já está conjugado. Então, há uma árvore no meu quintal. Vamos para a segunda frase e depois eu vou te explicar a lógica de usar o there is em todas essas frases aí. There is one pen in... Peraí, deixa eu me situar aqui com a minha caneta que eu nem peguei. Então, ó, there is... Eita. There is one pen in the pencil case. Pencil case é estojo. E aí, vamos ver a tradução disso aqui, ó. There is uma caneta no meu estojo. Próxima frase. There is water on Earth. Tem água na Terra. Que planeta Terra, ok? Tá com letra maiúscula, inclusive. E a tradução, existe água na Terra. Porque se você for parar para pensar, haver, existir, possuir, está englobado na mesma ideia, ok? É diferente de ter, porque normalmente ter, alguém tem alguma coisa, tá? Então, próxima frase. There is life on Mars. Há vida em Marte. Gente, tá provado isso não, hein? Isso aí eu que tô criando aqui para efeito de frase só. Então, existe vida em Marte. Então, perceba como é que você tem que saber traduzir isso aí. O entendimento você já está tendo de haver e existir. There is a boy at the door. Então, aqui há um menino na porta. Há um menino na porta, né? At the door, aqui, na porta. E a última frase. There is a dog in front of my house. Esse aqui não é comum para muitos. Então, there is a dog in front of, em frente à minha casa. Bom, vamos às observações aqui, como sempre, que eu gosto de fazer e trazer padrões para vocês, porque o cérebro aprende por padrão e por repetição. Então, eu tenho aqui o padrão e tenho ele repetido várias vezes. O que que nós temos aqui? There is. E temos que após o there is, você tem um objeto do verbo no singular. Então, aqui, one tree, uma árvore. Não é uma árvore qualquer, esse é uma mesmo. Então, eu estou dizendo que no meu yard, no meu quintal, tem uma árvore, ok? There is one pen. Novamente, eu estou dizendo que tem uma caneta, ok? Não é uma caneta qualquer, é uma. Estou dizendo, me referindo a uma unidade. There is one pen in the pencil case. There is water. Water aqui não é contável, não dá para você contar a água do planeta. Você poderia contar, sim, em volume, mas não é o caso, tá? Quando eu falo de contar, você precisa contar, normalmente você precisa usar metros cúbicos, você precisa usar barris, você precisa usar copos, você precisa usar garrafa, você precisa usar caixa. Então, quando você precisa de alguma coisa como esses elementos para você contar alguma coisa, significa que esse elemento é incontável. Então, quando você fala que você comprou 3 quilos de arroz, você está precisando de uma unidade de medida para poder falar do arroz, porque na verdade você não contou o arroz que tem ali dentro. Mas isso é outra aula. Então, aqui, ó, a vida na Terra, então a vida em Marte, não diz que tem uma nem duas, e também essa afirmação não é verdadeira, mas eu precisava de uma frase aqui para poder construir a ideia de existir. Então, life, aqui, vida, tá? No singular. There is a boy at the door. A boy, aí sim, é um menino qualquer, né? Então, eu não especifiquei que só tem um
menino. Mas quando eu digo tem um menino, eu tô dizendo sim, é uma pessoa só, mas eu também nem sei quem é o menino. Então, nesse caso, a boy tá falando de um menino qualquer. There is a dog, a mesma coisa aqui, ó, dog qualquer, tá? Tem um cachorro em frente à minha casa. Então, o que vocês têm que observar agora aqui é que tudo o que foi objeto do verbo, deixa eu ver se minha mão aqui hoje é certa, né? Que de vez em quando eu tô aqui com a mão ruim para usar a caneta. Olha aqui, ó, tudo isso aqui é singular. Então, se eu tenho um objeto no singular, o meu verbo haver vai estar no singular. Chuchu, beleza, hein? Molinho. Aqui, ó. There is não tem sujeito, ok? Aqui, ó. Não tem sujeito. Eu queria fazer uma exclamação, não consegui, tá? Então não tem sujeito. Porém, ele tem algo que é muito comum em inglês, que é uma forma contraída, e a gente vai começar a ter agora convivência com isso. Então, there is são duas palavras, mas ela comumente se apresenta desta forma aqui, tá? Então é a forma contraída, uma forma aceita pela língua e é um pouco mais informal, mas ele não é igual ao nosso, por exemplo, você tá com fome? A gente nunca escreveria isso num e-mail formal para ninguém, né? Então você está com fome, você está precisando de alguma coisa no escritório e o there is não, there is aí aqui nessa forma contraída dele, ele é aceito quando você escreve formalmente, porque isso aqui não é considerado uma maneira popular e mal educada. Então vamos lá. There are. There are agora eu já entreguei o jogo. É quando você tem um objeto direto no plural. Então, plural direct object. Vamos lá para os exemplos. Primeiro aqui, ó. There are two trees in my yard. Então, lá no outro exemplo, havia uma árvore no meu quintal. E agora, há duas árvores. There are many pens. Many, muitos. Então, muitos ou muitas. Então, tem muitas canetas no meu estojo. There are 4 fish in the aquarium. Há 4 peixes no aquário. Para quem já conhece aí a palavra fish, fish é um plural irregular, tá? Então, fish, ele é singular e ele é também plural, escrito fish, tá? Não tem esse S aqui para fazer plural, não. Então, esse for aqui, ó, é que entregou que fish tá no plural, porque poderia ser one fish, seria esse aqui, ó, one fish, e poderia ser aqui, ó, 4 fish, ok? Não tem fishes. Então, há 4 peixes no aquário. Próximo. There are no man in the pool. Aí, vamos lá. No man. Man, você tem que lembrar que esse man aqui escrito com E, ele é plural de man escrito com A, tá? Então, ele está intencionalmente aí colocado. Você não vê S para te ajudar a perceber que isso é plural, tá? Então, foi igual fish. Você não viu nenhum S para você perceber que era plural. Próximo aqui, ó. Há homens desconhecidos na piscina. There are unknown men in the pool. Próximo. There are 10 women at the door. 10 women. Women é plural de woman, ok? Então, woman, que é uma mulher, né? O singular é com A. E no plural é com E. Então, aí, ó, 10 women. E aí o 10 também já entregou que tinha 10 mulheres ali. Então, há 10 mulheres na porta. E aqui, there are people in the classroom. People é plural de quê aí? Quem é que lembra, levanta o dedo. People é plural de person. Ok? Então, você tem one person. Então, você tem uma pessoa, duas pessoas. Aí você já fala two people. Two people. Olha aí, eu fico sem espaço para escrever. E aí, vamos aqui para observação. There are também não tem sujeito e ele não pode fazer contração como there is. Então, não existe forma contraída. Ó, começar a ficar ligado em regrinhas aí, em pegadinhas de regrinha, né? Que prova adora regrinha e adora exceção quando eles vão para a parte de gramática. Então, aqui, ó, atenção com plurais irregulares. Comi o S aqui, tá?
com plurais irregulares. Vamos para o próximo. Esse aqui é bem interessante, pessoal, porque a gente ainda vai estudar formas negativas do verbo, mas eu já queria adiantar para vocês aqui uma coisa bem interessante. Olha só, quando uma frase é afirmativa, mas ela nega. Então, assim, quando você fala there is no problem, esse no aí, ele é uma frase negativa, embora o verbo esteja no afirmativo. Então, é a mesma coisa que dizer há problema nenhum. Ah, me desculpem, pisei no seu pé. Aí digo assim, tem problema não. Há problema nenhum, tem problema não. Então, a gente normalmente fala que não tem problema. Mas aqui é como se você estivesse dizendo tem problema não. Tá? E aqui, vamos lá ver, ó, não há problema, tá? E aqui, there is no life on earth. Não há vida na Terra, não existe vida na Terra, ok? Também é negação para o padrão, e aí a gente vê a tradução, ó. There is no boy at the door. Não há menino na porta. Tá vendo só como é que tá vindo para o português? There is no, tá virando não há. Não há nenhum menino na porta. There is no one here. Não tem ninguém aqui. Vou usar a caneta vermelha que gosto que vai dar mais destaque. There is no one here. No one. One aqui está falando de pessoas. No one é pessoa. Então, ó, não tem ninguém aqui. A próxima. There is no child in the pool. Child é o singular de que palavra? De children, né? Acabei de falar ali, ó. Children é plural e child é singular, ok? E person é singular e people é o plural de person, ok? Deixa eu apagar aqui, senão eu não consigo escrever ali na próxima. Vamos lá para o próximo. Ah, não tinha próximo. Então tá aqui, ó. There is no child in the pool. Child in the pool. Não há criança na piscina. Tá aí, ó. Não há criança na piscina. Beleza? Então, reparem que eu fiz uma negação do verbo haver, mas mantive a regra do singular. Tá? Aqui, ó. Child, criança. One. Aqui tá representando pessoa. Boy, singular. Life, singular. Problem. Tá? Então, você também não fala só de substantivos concretos. Tá aqui, ó. Problem, life, são substantivos abstratos. Vamos lá pro there are. There are na forma negativa também. Então, como é que vai ficar? There are no people at the party. Não há pessoas na festa. Pessoas aqui, ó. People at the party, na festa. There are no cars on the street. Cars está no plural, por isso você usou there are. Então, eu estou dizendo não há. Não há carros na rua. There are no fish in the aquarium. Então, fish. Aí, nesse caso, se a questão te pergunta, esse fish é singular ou plural? Se o autor construiu a frase com there are no fish, aí o fish está no plural. Se ele tivesse escrito there is no fish, era singular. Não tem peixe, é o singular. Não tem peixes, é o plural. Então, o autor que escreveu a frase, ele sabe que ele está falando não há peixes no aquário. Então, alguém fala assim, olha, vai lá e leva a comidinha lá para os peixes do aquário, para os peixes do aquário. Aí ele fala assim, não tem peixes no aquário, não. Aí, ó, fish. E você consegue saber que é plural, porque o there are está entregando que é plural. Próximo. Não há peixes. Olha aí, ó. There are no police in the station. Police, eu não falei policeman, não falei policewoman, tá? Eu falei police. Police para eles é algo interessante, tá? Porque isso aqui cai também prova esses detalhezinhos. Police para eles é corporação, então isso aí é plural. Então, there are no police. Se você falasse there is no policeman, there is no policewoman in the police station é a delegacia. Tá? Então, there is no policewoman, não tem policial mulher, não tem policial homem. There is no police officer, não tem oficial de polícia. Então, seria singular, mas está aqui. Polícia
é para eles uma palavra no plural, tá? Então não há policiais na delegacia. Vamos lá, próximo. There are no children in the yard. Children foi o que eu acabei de falar ali, ó. Child é singular, children é plural. Então você tem que saber se pedirem porventura que vocês preencham com there is ou there are, children é plural. Então teria que ser there are no children, ok? E aqui não tem nada, tá? Então, qual é a forma que você tem que observar aqui, ó? There are no significa o quê? Não há. Pelo fato de ser are, você já tem que saber que a palavra que vai vir na sequência vai ser um plural, tá? E aqui ficou bagunçadinho, vamos dar uma limpadinha aqui rapidinho. E aqui tem o opa, não era esse. Esse aqui. There is no, o is indica que é singular. Então ele vai estar dizendo o quê? There is no, ele está dizendo não há. E a palavra que vem em seguida vai ser uma palavra no singular. Beleza? Então, aqui, repetindo a observação, não tem sujeito, a forma contraída também pode ser there is no, ok? E aqui, no último, não tem forma contraída e também não tem sujeito. Então, o mais importante é você saber que não tem sujeito nessas formas, there is e there are. Quem comanda, se vai ser there are, é a palavra que vem depois que tem que estar no plural. E quem comanda se vai ser there is, é a palavra que vem depois que tem que estar no singular. Então é isso aí, uma aula curtinha aí para vocês já saberem, porque isso é usado demais e confunde muitas pessoas, porque são duas palavras que sozinhas têm significados por si próprio. O there pode significar lá, pode significar ali. Então, e o is é o estar, né? O ser está. Então, quando a pessoa vê junto, ela acaba se confundindo. É lá, está, e aí fica aí meio confuso. Tá bom, pessoal? Vamos lá cair dentro do exercício, porque videoaula não te ensina. O que te ensina é o seu esforço de fazer aí o PDF com as tarefas de casa. Bye, bye, até a próxima aula.